Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. Nesse encontro de hoje, a gente segue explorando a questão 54. Hoje a gente vai olhar para o último item dessa questão 54, que corresponde lá ao TPS do ano de 2024. TPS que a gente segue analisando nessa playlist de hoje. Eu volto logo após a vinheta. Bom, o item de hoje está na tela. Paralelamente às consequências econômicas e políticas do colapso da União Soviética e da Europa Oriental, que foram mais dramáticas que as ocorridas na Europa Ocidental em fins da década de 80 do século passado, as ricas economias do capitalismo trataram a crise de forma urgente e maciça, tendo o fim da Guerra Fria sido considerado o fim de um conflito e não o fim de uma era. Esse final do item ficou muito esquisito, mas eu entendo que a principal razão pela qual esse item tá incorreto é o próprio uso da palavra era, que revela muito da principal referência bibliográfica para a banca sempre que pensa a prova de história mundial, que são os livros do Eric Hobsbawm. O Eric Hobsbawm é muito conhecido pela sua trilogia das eras, a mais famosa das eras publicadas pelo Eric Hobsbawm, por esse historiador britânico, é a Era dos Extremos, que trata daquilo que Hobsbawm entende como o curto século XX. E o século XX não é curto na visão do Hobsbawm por acaso. Ele começa no ano de 1917, como historiador marxista, ele entende que a Revolução Russa é um marco inaugural do século XX, junto com a Primeira Guerra Mundial, e termina justamente com o ocaso da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, lá entre os anos de 1989 e 1991. Esse processo, esse cataclisma vivido em nível sistêmico no final, a partir do final da década de 1980. Então, se a gente olhar para essa referência importante para a banca, o fim da Guerra Fria marca sim o fim de uma era, marca o fim daquele curto século XX hobsbawmiano, marca o fim da era dos extremos. Então esse é o principal motivo para que esse item esteja incorreto. E eu acho que um outro motivo importante é essa alusão que o item faz às ricas economias, né? Como se essas economias tratassem com toda essa urgência o fim da Guerra Fria. Né? As ricas economias do capitalismo trataram a crise de forma urgente e maciça. Na verdade, essas ricas economias vão estar envolvidas também nas suas crises pontuais. Cada estado, principalmente os estados europeus, vai tentar lidar, né? Cada estado vai tentar lidar de forma mais pragmática e negociando uma certa autonomia em relação ao Washington com esse contexto de fim da Guerra Fria, com esse contexto de ocaso da União Soviética. Então, esse é um item que trata diretamente do subitem 3.17 do edital de História Mundial, o subitem 3.17, que está inserido na seção 3 do edital, que fala de relações internacionais. Esse subitem trata especificamente da crise e da desagregação do bloco soviético. Então, a Guerra Fria, na visão que prevalece quando a gente olha para a historiografia que é mobilizada tradicionalmente pela banca, a Guerra Fria marcaria o fim de uma era, né? O colapso da União Soviética, o colapso da Europa Oriental, daqueles países que orbitavam em torno da União Soviética, das próprias repúblicas soviéticas entre 1989 e 1991 não pode ser analisado, não pode ser entendido como um evento geopolítico isolado. Ali a gente tem o fim de um embate bilateral em nível sistêmico que começou no imediato pós Segunda Guerra Mundial e que vai terminar no final do curto século XX, né? Encerrando esse breve século XX, encerrando
a era dos extremos do Hobsbawm. E aí o outro ponto que eu acho que é problemático aqui é essa alusão a um tratamento urgente massivo, né? Que o que eu percebo, olhando para a realidade de alguns países, é que muitas vezes existe uma negligência ocidental, da parte do Ocidente, em relação à transição das economias ex-comunistas para o ethos liberal. É claro que é interessante para Washington trazer essas economias para a sua esfera de influência, mas as outras potências não estão ali exatamente preocupadas, né, em erguer esses países, em garantir a estabilidade econômica desses países. Muitos desses países vão verificar recessões catastróficas e as próprias potências ocidentais também vão passar por tempos conturbados nos anos 80 e nos anos 90. Eu diria, inclusive, que essas potências capitalistas vão se aproveitar muitas vezes da vulnerabilidade desses países do leste europeu para avançar de forma um tanto oportunista, né, em direção a esses países fragilizados, esses países vulneráveis na década de 1990. Então não dá para a gente dizer que esses países capitalistas respondem de forma rápida, de forma coesa. Esses países também estão impactados, também são enfraquecidos esse ambiente de fragmentação geopolítica, de caos, de fim de uma era. E com base nisso, eu queria trazer para vocês, né, para enriquecer um pouco a nossa análise dessa assertiva, como a gente sempre faz aqui no Ponto por um Ponto, 2 estudos de caso que mostram essa falta de coesão, que mostram como Reino Unido e Alemanha Ocidental, em particular, não estão ali 100% debaixo do guarda-chuva dos Estados Unidos. Via de regra, quando estudando de uma forma mais horizontal, mais descomprometida, a história da Guerra Fria, o que se observa é muito isso, né? A Guerra Fria começa como um grande embate entre 2 blocos, então haveria supostamente um bloco monolítico ali no Ocidente, isso precisa ser bastante relativizado. Também, quando a gente olha para o fim da Guerra Fria, parece que esse mesmo bloco do Ocidente está ali monoliticamente se comportando contra um bloco soviético que está se desmantelando. Mas não é verdade, né? Principalmente os países europeus que estão no olho desse furacão vão tentar resguardar uma certa autonomia, vão buscar uma conduta pragmática para conseguir também maximizar os seus ganhos e diminuir ao máximo as suas perdas diante desse evento cataclísmico, né? Esse evento catastrófico, traz muitas repercussões sistêmicas, mas que traz consequências muito mais profundas para o continente europeu, né? Para a Europa continental em particular. No caso do Reino Unido, por exemplo, é um país que, governado ali pela Margaret Thatcher, é um país muito aliado, que tem uma aliança profunda com Washington nesse momento. Nos anos 80, através da Margaret Thatcher, essa relação Reagan-Thatcher é talvez a relação mais profunda. Eu diria que o Reino Unido é grande aliado de Washington nos anos 80, mas ainda assim Thatcher busca uma certa autonomia, né? Busca lidar com os problemas britânicos com certa independência. A Inglaterra, o Reino Unido, lida com problemas internos, instabilidade interna, e vai também se precaver diante dos impactos que o ocaso da União Soviética poderiam trazer para a economia, para a política do país. Falando de um evento interno que é importante, desencadeador de instabilidade para o Reino Unido, eu citaria no ano de 1984 o impacto da greve dos mineradores, que está aí na tela. É uma greve liderada pelo Arthur Scargill. Os mineradores têm muita força política dentro do Reino Unido historicamente, né? A extração do carvão é muito importante para a economia britânica. E é interessante observar que nesse contexto o Kremlin mesmo opera pelo movimento sindical soviético no sentido de tentar patrocinar essa greve, né, a fim de levar alguma instabilidade para o governo Thatcher, um governo ferrenhamente anticomunista. Então a ideia era enviar fundos secretos via Swiss Bank
para tentar sustentar a greve, tentar amparar a greve, tentar enfraquecer o governo Thatcher. Mas o meu ponto para vocês aqui é que essa greve dos mineiros lá em 1984 mostra uma Inglaterra que um Reino Unido está ameaçado, que passa por instabilidade, nem tudo são flores nessa Europa Ocidental no contexto de fim da Guerra Fria, nessa fase final da Guerra Fria. E um episódio que eu acho que marca essa autonomia em relação aos Estados Unidos é que muito antes não, mas um pouco antes desse estreitamento das relações entre Estados Unidos e União Soviética, quando a chegada do Gorbachev ao poder, a Thatcher já reconhece em Gorbachev um interlocutor interessante. Ficou muito famoso o posicionamento da Thatcher em relação ao senhor Gorbachev. Ela dizia que gostava do senhor Gorbachev e que com Gorbachev o Reino Unido poderia fazer negócios, né? Eles poderiam fazer negócios juntos. Então, claro que o Reino Unido está especialmente preocupado com o futuro da União Soviética e da Rússia e inicia essas tratativas com Gorbachev de forma precoce. Também marcando essa autonomia do Reino Unido, eu destacaria a crítica feita por Thatcher nos anos 80 à Strategic Defense Initiative, promovida pelo Reagan, aquele programa megalomaníaco que foi conhecido como Guerra nas Estrelas. E a Thatcher não gostava do programa porque receava, né, que nos tempos de Segunda Guerra Fria, nesse contexto em que as tensões entre Estados Unidos e União Soviética vinham escalando de novo, um programa como esse, a Strategic Defense Initiative, podia trazer como consequência concreta uma nova corrida armamentista em nível sistêmico, e não é isso que o Reino Unido queria ver nos anos 80. Outro país que eu acho que é bem pertinente para a gente, é um outro estudo de caso interessante, é a RFA, a Alemanha Ocidental, uma Alemanha que olha para sua contraparte, a Alemanha Oriental, a RDA, e não quer uma RDA fragilizada, né? A ideia é buscar a unificação alemã e impedir que o colapso da União Soviética traga como consequência o colapso da RDA. Nesse sentido, qual era a posição dos Estados Unidos em relação à RDA no contexto dos anos 80, antes mesmo do fim da Guerra Fria? Eu diria que depois da Guerra Fria, né, uma vez que a União Soviética se desmantelou, a relação de Washington com a RDA até melhora. Mas a época da Guerra Fria, nos anos 80, a ideia maior, né, o objetivo maior da Casa Branca era levar prejuízo, não só à União Soviética, mas aos satélites da União Soviética de maneira geral, porque os tempos eram de Segunda Guerra Fria. Não por acaso, no ano de 1983, no começo do ano de 1983, o Reagan aprova a National Security Decision Directive 75, a NSDD 75, que tinha como objetivo maior infligir danos à União Soviética, custos à União Soviética de natureza econômica, de natureza política, de natureza militar, e claro, para prejudicar a União Soviética, uma estratégia interessante seria prejudicar também os seus estados satélites, né? Então, a RFA, nesse momento, não vai querer prejudicar a RDA. E mais do que isso, pragmaticamente falando, geopoliticamente falando, a RFA vinha construindo relações econômicas mais profícuas com Moscou, principalmente depois da década de 1970, né? A década de 1970 é marcada por duas graves crises da oferta de petróleo, né, nos anos 70, a primeira delas em 1973, e essas crises dos anos 70 vão aprofundando a dependência alemã, em relação ao gás natural soviético. Não por acaso a RFA vai contribuir para o financiamento da construção de um gasoduto siberiano, um gasoduto monstruoso que liga ali o leste da Rússia até a Alemanha.
E o estreitamento dessas relações econômicas da RFA com Moscou é alvo de muita preocupação por parte de Washington. Washington não quer que a dependência econômica da Alemanha em relação a Moscou se aprofunde, porque isso poderia prejudicar, por exemplo, a conduta da RFA no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A OTAN, inclusive, que é, abrindo um parêntese, objeto de um curso que a gente vem desenvolvendo aqui dentro do canal do YouTube, um curso gratuito dentro do ZG+, para todos os CACDistas. A gente está trabalhando uma ampla, uma ambiciosa história da OTAN, do seu nascimento até os dias atuais. Acho que é um tema bem interessante, principalmente à luz daquilo que a gente vem vendo nos noticiários, né? A OTAN vem sendo muito mencionada, principalmente depois lá dos eventos na Ucrânia, que começaram em 2022. Então, vale a pena estudar esse assunto. Contem com a gente no ZG para acessar informação, conhecimento de qualidade em relação a mais esse tema, dessa vez disponível gratuitamente no canal do YouTube. Então, existe essa preocupação de Washington em relação ao aprofundamento das relações entre a RFA e Moscou, e da parte da RFA, o que a gente percebe é uma certa autonomia, uma conduta pragmática em relação a Washington na década de 80, que corrobora a hipótese que a gente está defendendo aqui. Né? Não havia uma coesão, não havia uma subordinação direta e irrestrita dos países europeus em relação aos Estados Unidos no contexto de ocaso da Guerra Fria. Outro ponto que eu acho interessante, enquanto o governo Reagan estava ali preocupado na Segunda Guerra Fria em prejudicar Moscou, a RFA está preocupada em não deixar a peteca da RDA cair. Né? Então, nos anos 80, também tem destaque a ação de bancos alemães, principalmente ali no sul da Alemanha, em Munique, também bancos de Frankfurt, que vão fornecer crédito à RDA, né, por debaixo dos panos ali para o governo comunista Erich Honecker, com a intenção de viabilizar a economia do país. E a ideia é, já pensando nesse contexto de crise econômica que levaria invariavelmente ao colapso de Moscou e do bloco comunista, a ideia é tentar promover ali como contrapartida desse apoio creditício, desse apoio financeiro, uma contrapartida humanitária do governo Honecker, trocando dinheiro para o desenvolvimento da RDA por vistos de saída de cidadãos da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Então, existe esse intercâmbio RFA-RDA que tampouco era bem visto por Washington nesses tempos de recrudescimento das relações entre Washington e Moscou, à época da Segunda Guerra Fria. Bom, a gente falou aqui então de 2 estudos de caso, 2 episódios pontuais, e lá no percurso, no nosso curso de História Mundial, você pode acessar vários outros episódios. A gente tem inclusive um módulo dentro do nosso curso de História Mundial que vai para além do ocaso da Guerra Fria. Ele olha para a história das relações entre Estados Unidos e Rússia depois da Guerra Fria, né? Pegando ali os anos 90, os anos 2000, os anos 2010, né? O tipo de tema que muito pouco provavelmente vai aparecer no curso, na prova de História Mundial, mas que pode perfeitamente ser objeto da prova de Política Internacional. Se você quiser conhecer o percurso, o nosso plano de preparação para o CACD, fica a sugestão de apontar, muito fácil, né? Apontar o celular de vocês para esse QR Code. Através do QR Code você vai ser direcionado para a nossa página do percurso, vai conhecer a nossa proposta, vai conhecer a nossa metodologia. Tem ali um videozinho no qual eu faço um tour pela plataforma, apresentando para vocês o que vocês vão encontrar por lá, caso optem por fazer a sua preparação conosco. Era esse meu recado. Se vocês gostaram desse vídeo, se entendem que conteúdo que a gente está disponibilizando no ponto faz a diferença
os estudos de vocês. Fica o meu pedido encarecido, para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo com outros candidatos, outros CACDistas. Se você não quer perder vídeos como esse, ativa o sininho das notificações, segue aqui o canal do ZG no YouTube. Eu fico por aqui, mas eu volto em uma outra oportunidade. Tchau, tchau, gente!